Salve, jovem mancebo e manceba! Atendendo a pedidos e para você que me manda mensagem perguntando quais aplicativos eu uso, quais são as formas que eu uso para poder gerenciar projetos, gerenciar meu tempo e tudo mais, então esse vídeo é para você. Basicamente eu vou te mostrar aqui duas ferramentas que eu uso para gestão de projetos, então duas de projetos e duas de gestão de tempo. Vou tentar passar bem resumidamente por cada um deles e aí lembrando que esse vídeo é de uma sugestão de dois aplicativos de gestão de tempo e de gestão de tarefas, tá? Se você gostar, deixa assim o seu like aqui embaixo e comenta também se você usa algum aplicativo diferente do que eu vou apresentar aqui. Lembrando que aqui são sugestões, existem outros vários que você pode pesquisar que pode te atender melhor, mas eu vou te mostrar aqui algumas que talvez vão te atender plenamente, tá? Então vamos lá, esses aqui são coringas que eu uso e os que eu mais gostei, então é um gosto pessoal. Vou começar pelo primeiro, que é o Planner. O Planner, ele está dentro da sua licença do Office 365. Dependendo da sua licença, então frisando que você tem que olhar, verifica se a sua licença do Office 365 te permite ter esse Planner. Então, eu tenho o Office 365 que seria o Professional, porque eu uso muita coisa dentro do Professional, exatamente para simular algumas versões, criar aplicativos, formulários e outras coisas a mais para atender os clientes. E principalmente porque eu também uso o Power BI. Mas vamos lá. O Office 365 ele te permite e te possibilita aqui, ó, ter vários aplicativos, tá? Depois eu vou gravar alguns vídeos, principalmente falando sobre o streaming. Eu já gravei um vídeo, vou deixar depois disponível, sobre o streaming, que é como se fosse o formato de YouTube corporativo. Mas o que a gente vai falar é sobre o Planner. E muitos usam também o To-Do, então dá para usar os dois. Mas eu vou falar especificamente aqui que é o Planner. O que tem dentro do Planner, tá? O Planner, ele é como se fosse uma versão de Kanban junto com o controle de agenda de projetos. Por que eu gosto dele, tá? Primeiro porque se você já tiver um Office 365, talvez você já tenha ele disponível sem precisar pagar nada. Então verifica e olha. Se você tiver ele disponível aqui dentro dos seus aplicativos, da sua agenda aqui, da sua galeria de aplicativos, tá? Se não tiver, dá uma olhada e peça para a TI da sua empresa verificar e liberar para você o Planner, se tiver, que aí você já pode fazer o uso. Qual que é a vantagem, tá? Vantagens e desvantagens. A vantagem principal é que você consegue trabalhar dentro dele no formato de Kanban, como você está vendo aqui, ó. Eu arrasto a tarefa e dou como concluída, como avaliação e execução. Quando eu crio uma tarefa, ele me permite criar e colocar tudo isso aqui de detalhes, tá? Isso aqui ele me dá tranquilamente. Então ele me dá aqui o status da tarefa, o esquema de Kanban, então execução, em avaliação, concluído. Ele me dá aqui a questão de progresso, então eu consigo fazer aqui progresso, está iniciado, em andamento, concluído. Priorização, coloco uma data início, uma data fim. Se eu quero que ela repita diariamente ou semanalmente, posso colocar uma descrição inteira do projeto aqui, posso colocar ela para mostrar no cartão e coloco aqui uma lista de tarefas que eu preciso fazer antes de concluir. Seria como se fosse um checklist. Itens que eu preciso verificar antes de concluir essa tarefa aqui, ó. E que eu gosto mais dentro dele, que ele permite você fazer, que é colocar anexos, então documentos, imagens, você consegue colocar dentro dessa tarefa, como se fosse uma documentação também, dá para fazer isso aqui. E o principal de todos que eu mais gosto, que é o comentário. O que seria esse comentário? Ao longo do tempo, ó, do meu projeto, eu posso vir aqui, ó, e colocar exatamente o que eu fiz em determinada época do tempo. Então eu consigo colocar aqui, se eu precisei fazer uma reunião de alinhamento com os gestores, eu posso vir aqui e deixar como comentário o que foi feito e falado nessa reunião. Tive uma documentação no meio do caminho que eu precisei adicionar. Você pode adicionar esse dentro do anexo aqui, colocar esse anexo e escrever o comentário. Eu precisei parar o projeto no meio do caminho porque vamos precisar de autorização da diretoria para poder aprovar o orçamento. Você vem, adiciona o comentário e pronto. Para que eu gosto disso aqui? Por quê? Porque eu deixo documentado tudo que eu fiz dentro dessa tarefa. Então, se você tiver vários clientes, por exemplo, você pode usar isso aqui, você pode criar esse projeto aqui dentro e fazer um controle total do que você faz para esse projeto, para esse cliente. Como eu tenho vários clientes, isso aqui me ajuda a me organizar mentalmente e também na estrutura de trabalho. Então, se eu
parei por algum motivo de fazer essa tarefa, esse projeto aqui, e tive que voltar depois de um certo tempo, eu venho e olho aqui nos meus comentários onde eu parei e por que eu parei. E se amanhã ou depois alguém vier questionar, mas não falamos isso, não falamos aquilo, eu também tenho documentado. Então, em todos os aplicativos de gestão de tempo e gestão de projetos, o que eu mais olho é se ele tem isso aqui, para eu conseguir fazer uma documentação de cliente e deixar um comentário de um histórico de tudo que a gente falou e do que a gente já fez. Então, isso dentro do Planner, ele te permite. E não só isso, tá? Ele te permite também fazer integrações, por exemplo, com Power Apps. Você pode criar um aplicativo lá dentro que para cada projeto novo que você adiciona, ele venha para cá automaticamente. Para cada e-mail que você... Aí vamos colocar no Power Platform, né? Inteiro. Tanto no Power Apps quanto também no Power Automate. Você pode automatizar para quando receber um e-mail na sua caixa de e-mail, ele já venha para cá como uma tarefa. Você pode deixar aqui também automatizado, criar um aplicativo de gestão de estoque, de gestão de vendas e assim por diante, ou, por exemplo, de gestão de viagens listadas. Quando entrar alguma tarefa lá dentro, alguém lançar alguma coisa, ela já vem para cá como uma tarefa para você. Então tem essas automatizações muito boas que dá para fazer, que isso dentro da plataforma Microsoft é totalmente integrada. Então isso é muito bom. E sem falar que, como aqui eu também faço uma gestão de Kanban, ele me dá gráficos para eu saber como é que está o status das tarefas que eu crio e me possibilita uma visão de agenda, que aqui eu consigo saber em qual projeto, em qual tarefa eu estou trabalhando naquela semana. Desculpa. Então aqui ele me permite não só fazer uma gestão melhor dos projetos, como também eu sei em qual que eu estou trabalhando naquela semana. E ele é integrado com o seu Outlook. Então você consegue também, na hora que você abre o Outlook, você consegue saber em qual tarefa você está trabalhando. Isso é ótimo. Então essa aqui é a vantagem de você ter o Planner. Próximo. ClickUp. O ClickUp é o que eu mais gosto. Por que eu mais gosto dele, Márcio? Por que você mais gosta dele? Porque ele me permite fazer uma gestão por projeto, através de Workspace. Primeiro que eu consigo criar aqui, para várias empresas, por exemplo, eu posso criar aqui, vários perfis. Então, para cada perfil, eu posso colocar aqui 5 projetos. Se eu não estiver enganado, ele me permite aqui, no máximo, 4 perfis diferentes. E para cada perfil, eu consigo colocar 5 clientes. Então, para minha empresa ou data, eu venho aqui, adiciono um Workspace. Cada Workspace é um cliente. E dentro desse cliente, eu crio minhas listas de tarefas. Que está aqui, Cria aqui a data. Então, eu venho aqui, coloco uma logo. Venho aqui, eu posso adicionar, criar uma nova tarefa e posso fazer gestão dela. Quais que são as vantagens que eu vejo dentro do ClickUp? Vamos lá. Assim como dentro do Planner, o ClickUp também me permite fazer uma descrição da tarefa, me permite adicionar subtarefas a essa tarefa, igual um checklist, ou uma subtarefa mesmo, tá? Então, ele me permite criar uma subtarefa dentro da tarefa, e essa subtarefa me permite colocar mais itens igual a uma tarefa. Então, eu tenho uma tarefa aqui, um item 1. Se eu for no Workspace, eu tenho aqui a minha tarefa, que é criar lista de projetos. Dentro da minha lista de projetos, eu consigo colocar aqui subtarefas a essa lista de projetos. E quando eu clico nesse item 1, ele me abre como se fosse uma tarefa. Então, eu posso criar tarefa dentro de uma tarefa, o que é muito bom. Porque talvez você precisa abrir nível de detalhes maior. O ClickUp me permite fazer isso. Já o Planner não. Mas tudo bem. Voltando lá, vamos voltar para o Data. Vamos clicar aqui na minha tarefinha que eu acabei de criar. Então ele me permite colocar aqui descrição igual no Planner, subtarefas igual no Planner, só que com adicional de colocar descrição nessa subtarefa. E me dá aqui também o que eu gosto, que é aquele famoso, não é anotação, comentário. Então, o comentário que eu consigo colocar aqui, eu consigo colocar um comentário de arquivo anexo, de documento, de áudio, eraser. Eu consigo colocar aqui, um formato de áudio, eu consigo colocar um documento inteiro, consigo colocar imagens, consigo colocar bloco de código, consigo colocar um monte de coisa aqui dentro, o que me permite uma facilidade imensa. É como se fosse um esquema de Markdown. Se alguém conhece o esquema de digitação de
documento Markdown, é igualzinho, tá? Inclusive, a mesma coisa que você faria no Notion, você consegue fazer aqui. Então, ele deixa o meu comentário mais rico. Então, eu consigo colocar bloco de código, eu consigo colocar um e-mail anexo, eu consigo colocar uma imagem, eu consigo colocar áudio, e facilita bastante. E do mesmo jeito, eu consigo ter um histórico de tudo que eu já fiz dentro daquela tarefa. E o ClickUp tem um adicional que não tem no Planner. Ele me deixa também fazer aqui, ó, ele tem um temporizador da tarefa. Então, ele internamente ele já tem um tracking time, uma gestão de tempo da tarefa. Você consegue clicar aqui e fazer já uma gestão de quanto tempo você está trabalhando dentro dessa tarefa, o que é muito bom. Só que ele é meio capenga, ele não me permite fazer algumas coisas a mais. Mas ele faz uma gestão de tempo assim, até razoável, tá? Mas eu não gosto de usar dentro dele, eu gosto de usar externo. Ele me permite colocar o mesmo esquema, tá? Estimativa de tempo, que o Planner não me deixa fazer. Gestão de data início, data fim também. E consigo colocar recorrência. E que eu gosto mais dentro dele, tá? Ele me permite compartilhar essa tarefa com outras pessoas. Então, diferente do Planner, eu não preciso ter aqui pessoas que somente são da minha companhia. Então, o Planner, eu não consigo compartilhar isso aqui com pessoas de fora da organização, a não ser que eu adicione essas pessoas dentro do Tenant, faça toda uma gestão maior de nível de segurança aqui dentro. Já o nosso ClickUp, ele não tem isso. Basta você digitar o e-mail da pessoa que você quer compartilhar e ela vai ter acesso aqui ao projeto inteiro. Então, as pessoas de fora da organização conseguem ter acesso. Então, se você trabalha com mais de uma ou duas pessoas, ou até mesmo com um freelancer, você consegue criar isso aqui e compartilhar com ele e trabalhar remotamente, tranquilamente. Perfeito. Feito isso aí, quais são as desvantagens que tem aqui, Márcio? A desvantagem é que ele não tem uma gestão de tempo muito perfeita, tá? Ele é limitado na versão gratuita. Então, vamos lá. Aqui, o ClickUp, ele tem para você a versão gratuita, tudo isso aqui, ó. Então, se você abrir aqui a versão gratuita, você vai ver que ele te permite fazer um monte de coisas, tá? Na gratuita, você consegue colocar 5 espaços. O que seria 5 espaços? Seria esse workspace aqui, ó. Então, esse workspace que está aqui, ó, para cada workspace é uma empresa diferente, tá? Então, eu trabalho dessa forma. Então, você pode criar até 5 workspaces aqui. Se você tiver mais que 5 clientes, ou 5 áreas, ou 5 departamentos da sua empresa, você precisa adicionar mais uma, você vai ter que pagar uma licença, que aí essa licença vai ser de $5 mês no plano anual. No plano mensal, acho que vai para 9. Isso mesmo. Ele vai para $9 mês. R$45 mês em média. R$25 mês o plano anual, se você fizer, tá? E quando você faz o upgrade, o que você ganha de vantagem? Você ganha ali um acesso ilimitado de espaços de área de trabalho. Listas ali, ele também limita para você o número de listas. Pastas e te permite trabalhar também com compatibilidade de IA. Que é uma vantagem que você pode criar listas e tarefas baseadas numa IA também. Então, o famoso ChatGPT, aquele teoricamente tem um ChatGPT internamente. E tem outras vantagens também que é a mais vantajosa que eu vejo, que eu uso, que é qual? Ó? Que é o esquema de colaboração aqui, de relatórios e aqui, cadê? Compartilhamento, integrações, que é você criar um formulário para os seus clientes. Chamado de API, cadê aqui, ó? Formulário. O que seria esse formulário, Márcio? O formulário, para mim, é um esquema que você consegue adicionar aqui dentro, que é, ó, aqui em cima você consegue colocar várias visualizações do seu projeto. Então você pode colocar, assim como tem no Planner, você pode colocar aqui uma visualização de quadro, como se fosse um Kanban. Você consegue colocar aqui também em formato de Gantt, ó. Então gráfico de Gantt com data início e fim, com igual você faria dentro do Project, você consegue fazer aqui, ó, essa tarefa linkada com outra, e você só começa a próxima tarefa se terminar a anterior. Você consegue fazer isso aqui. Documentação, que ele permite criar uma documentação aqui dentro, igual, como se você tivesse um Notion aqui dentro. Essa é uma vantagem que ele te dá, mas ele limita também a quantidade de documentos que você faz aqui. Se eu não estiver enganado, eu acho que são 10 documentos. Mais do que isso ele não permite. Ou seja, são 10 documentos totais. Não é 10 documentos por workspace, tá? Se eu não estiver enganado, são isso. E, principalmente, se eu quiser vir aqui, eu posso adicionar aqui, que eu acho que é o melhor, que é o formulário. O que é esse formulário, Márcio?
Se você tiver vários clientes, como eu tenho, e esses clientes querem fazer uma demanda para você, eles não precisam te mandar e-mail. Você pode criar um formulário aqui, um modelo de formulário bonitinho. E quando você faz isso, ele pode vir aqui e já mandar diretamente para dentro do ClickUp a tarefa que ele quer que você faça. Então, se ele quer que você crie um novo visual dentro do Power BI, se ele quer que você ajude ele a criar uma planilha de controle gerencial, ou se ele quer que você ajude ele com um projeto de criação de um novo procedimento interno de análise ou de revisão de processo, ele vem, abre a tela desse aplicativo do formulário e preenche ali quem pediu, a data, o e-mail dele e a descrição, como se fosse um briefing do que ele quer que você faça. Automaticamente, na hora que ele clica, esse formulário vai mandar para você diretamente aqui para a sua lista de tarefa uma nova tarefa que vai ficar, por exemplo, aqui em aprovação ou em análise, você pode criar também. Então eu criei uma lista onde cai para cada cliente cai essas solicitações. Então, ao invés de mandar por e-mail, elas podem mandar e já abrir diretamente para você uma tarefa. Você vem aqui, abre essa tarefa, avalia, coloca aqui as suas objeções, coloca aqui as suas ponderações dentro do comentário e a pessoa recebe automaticamente por aqui. Então, se ela já tem acesso, ela já vai ver essa tarefa aqui já aberta e você faz tudo aqui por dentro. Sem precisar mandar por e-mail, que muitas pessoas não gostam de mandar por e-mail, ou principalmente que é o que eu estou tentando fazer, que é evitar a demanda por WhatsApp. Que isso aqui você já elimina o WhatsApp já direto. Então já manda direto para cá, não manda por WhatsApp, para evitar de se perder no longo do tempo. Já vem para cá com uma tarefa. Excelente. Isso você consegue também fazer com o Planner, tá? O Planner também você consegue fazer. Você pode criar um aplicativo ou um formulário, colocar no Power Automate para quando criar alguma tarefa através do formulário já cair aqui para você também. Também é possível fazer aqui. Mas aqui já é automático, aqui não preciso fazer nada. Já no Planner você vai precisar fazer essa automação no Power Automate. Perfeito. Com isso aqui nós já temos aqui os dois aplicativos que eu falei para você, que são os aplicativos de gestão de projetos. O Planner está dentro da sua licença do Office 365, tá? Então, revisando o Planner, dependendo da sua licença, você já tem ele dentro do seu Office 365. O ClickUp, ele tem a versão gratuita que você pode usar, mas é limitada. Então, dá uma olhada para você ver o que você tem e o que você não tem de possibilidade de utilizar dentro da versão gratuita. Então, tem algumas limitações. Eu indico fazer o upgrade, que você tem umas versões maiores. Eles têm aqui, totalmente no site, tem um blog também ensinando você a utilizar, o que é muito bom. Tem muita possibilidade aqui. Perfeito. Agora nós vamos para os gerenciadores de tempo. Tá, nós falamos ali de quê? De dois aplicativos que ajudam você a criar tarefas, fazer gestão de tarefas e conseguir ter um visual e um controle para poder até mesmo apresentar para o seu cliente as tarefas que você vai executar. Perfeito. Agora, Márcio, que é o que vocês mais me perguntam, como é que eu vou separar o tempo para cada tarefa dessa? Para cada cliente, para cada projeto, como é que eu faço isso? Primeiro, você consegue fazer isso, pode fazer isso no próprio Excelzão mesmo. Colocar ali, tá, eu vou trabalhar X horas para esse cliente, X horas para o outro, tudo certo. Mas tem esses dois aqui que eu vou mostrar para você, que é o Tracking Time e o Toggl. Toggl, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente. Esses dois aplicativos, tanto o Tracking Time quanto o Toggl, que é o Toggl mesmo, eles têm integrações com... Eles entram como se fosse uma extensão do seu navegador. Quando você abre as suas páginas de aplicativo, tanto do ClickUp, então ele integra com os dois, tá? Ele integra tanto com o Planner quanto com o ClickUp. E quando você abre essas páginas, ele vai abrir uma integração para você como se fosse isso aqui, ó. No Planner, eu tenho o Tracking Time. Então, quando eu abro a tarefa, ele vai aparecer aqui em cima para você um símbolozinho de um mais e de um play. Quando você clica nesse play, ele vai automaticamente começar a contar o tempo daquela tarefa. Então, tem tanto para o Tracking Time quanto para o Toggl. Então, ele tem extensões do navegador. Então, olha só. Aqui, ó, o Toggl já tem extensão aqui, ó. Alterne extensões do navegador de rastreamento. Então, ele tem mais de 100 aplicativos que você consegue olhar online. Então, ele tem aqui, ó, para o... Como é que fala, gente? Esse aqui é para o... Já esqueci o nome dele. Para o Notion, ClickUp,
para o Orkana, para qualquer site que você imaginar, a maioria das extensões ele tem. Então, ó, tem para o Asana, Evernote, GitHub, estava esquecendo. Para o seu calendário, para o seu GitLab, para o Notion, para o seu Outlook, ou seja, se você abrir, ó, principalmente para o Slack também, o Slack tem bastante, eu uso também lá. Então, vou fazer ali, então, vou trabalhar, por exemplo, vou vir aqui e vou trabalhar nessa tarefa. Você pode vir aqui e dar um clique. Automaticamente vai fazer o quê? Ele vai começar a contar o tempo da tarefa que você está fazendo. Então, até que você venha aqui e dê um stop, ele vai contar o tempo que você está demorando para concluir ou para fazer uma etapa dessa tarefa. Então, ao longo do tempo, ao longo da semana e dos dias, você pode vir aqui, clicar e começar a trabalhar nessa tarefa, que é o que eu faço. Então, eu venho, vou começar a trabalhar na tarefa tal. Então, eu venho, abro aqui, tá, que tarefa que eu tenho que fazer? Tem que fazer isso aqui, tem que vir aqui e fazer esse item 1. Eu venho aqui, dou um play e começo a trabalhar. Terminei de trabalhar, eu venho aqui, ou por aqui, ou até mesmo dentro da página aqui do nosso ClickUp, que é o que eu tenho. E olha só, dentro aqui do ClickUp, ó, ele já está aqui em cima, ó, conta do tempo. Ó. Desenhar projetos, desenhar projeto total, o cliente é o data. Olha só, se eu clicar aqui, a tarefa está aqui. Ó. Ela está contando o tempo aqui. Ó. Então, se eu vier e clicar nela, eu consigo abrir a tarefa e dentro da tarefa eu vejo ó, a data e a hora que eu comecei a trabalhar e como ele está contando o tempo aqui ainda, ele vai continuar aqui e não vai habilitar esse espaço para mim. Eu venho, coloco uma anotação aqui do que eu estou fazendo e ele me dá aqui ó, o projeto e a tarefa bonitinho. Quais são as vantagens de você trabalhar com gerenciador de tempo? Primeiro, tá? Você consegue separar exatamente o tempo de trabalho, você consegue ver visualmente, como ele está te mostrando aqui, ó, quais são as tarefas e os projetos com que você já trabalhou. Deixa eu limpar isso aqui para sair esse texto daqui. Você consegue ver ao longo da semana qual foi o tempo que você mais levou para fazer qual tarefa. Então aqui, ó, essa tarefa modelo aqui, ela te dá exatamente isso. Ó. Ele te dá aqui nessa tarefa ó, o nome do projeto, o nome do cliente, o nome do projeto aqui. E aqui ó, tá os dias e quanto tempo você trabalhou naquela tarefa. Então ele marca minutos, hora, minutos, segundos. Se você quiser arredondar segundos, ele vai arredondar alguns segundos para cima e alguns para baixo. Então ele já arredonda automaticamente para você. E o mais importante que eu gosto dele, ele te dá relatórios. Então você vem aqui em cima, ó, relatórios. Primeiro, você consegue gerenciar o projeto. Então você vem aqui e precisa fazer um trabalho bem bacana de cadastros. Cadastrar o seu cliente, cadastrar o seu projeto e cadastrar as tarefas. Você pode fazer isso no Excel e importar aqui para dentro. Ou você pode aproveitar e cadastrar aqui dentro para ele vir direto de qualquer aplicativo que você tenha. Ele já vem automático para cá e conta as horas para aquela tarefa. Então, exemplo. Se aqui eu tenho um cliente OData, eu tenho esse projeto aqui, ó. Tem um projeto OData, por exemplo. Eu venho dentro do meu aplicativo, tanto pode ser o Tracking Time, quanto pode ser o Toggl. Isso tem que fazer nos dois, tá? O cadastro correto de cliente. Você vem aqui e faz todos os cadastros que você precisa fazer. Então, na sua organização, você cadastra a sua organização. Aqui é o meu e-mail. Vem aqui nas configurações, eu cadastro toda a minha empresa. Eu cadastro quem vai acessar. Eu cadastro aqui também quais são os clientes que eu vou colocar aqui dentro. Ó. Vou colocar os projetos. Vou colocar as taxas de faturamento. Isso, taxa de faturamento, tanto que dentro do Toggl quanto também no Tracking Time, você só consegue fazer na versão paga. Como assim mais faturamento? Você consegue colocar aqui a taxa por hora e por projeto. E quando você extrair o relatório, você consegue extrair um relatório. Deixa eu abrir o relatório aqui, o último que eu tirei. Você consegue tirar um relatório aqui, ó, por cliente, ó, e conseguir colocar uma coluna bem aqui, ó, bem aqui do lado. Você consegue colocar uma coluna de valor faturado. E vai para o cliente dessa forma. Você consegue justificar, inclusive, as horas e o valor pago para cada etapa do projeto. Se você trabalha para o projeto, você consegue exatamente mensurar o quanto que você gastou de horas e de recurso para concluir aquela tarefa. Essa é a maior vantagem de se trabalhar tanto com o Toggl quanto com o Tracking Time. Ambos você consegue fazer isso somente na versão paga. E ambos te dão relatórios, te dão cronômetro e te dão relatórios para você tirar por cada cliente. O Toggl agora ele tem uma versão que é muito maior, que tem muito mais opções que o Tracking Time. O Tracking Time ele é mais simples,
Você consegue fazer aqui, ele te dá relatórios visuais mais simples, como esse aqui, ó, um relatório bem simples também de horas trabalhadas, horas por projeto, horas por cliente. Esse aqui você consegue compartilhar com o cliente, ou seja, você pode vir aqui e criar um relatório desse aqui visual para o cliente acompanhar. O Toggl também te permite isso. Ambos você consegue fazer isso, só que aqui ele te dá um visual diferente. Te dá um visual mais detalhado, te dá um visual de cronômetro bem melhor, te dá uns relatórios mais customizados. O Tracking Time, por ser mais simples e um pouco mais barato, ele te entrega também a mesma coisa, só que em formatos diferentes. Eu uso o Tracking Time há 3 anos. Então, ele é bem simples, bem fácil. Valores, tá? O valor do Tracking Time, ele é $5 por mês no plano anual, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, pronto. No plano mensal, ele vai ser, eu acho que... Olha, ele deu um descontinho aqui, ó. Bacana. Ele tava $7 mês, agora ele voltou para 5, ó. Ah, mas aí vai dar 5 para você nos 2 primeiros meses, depois é $7. E o que ele te dá? Aí a versão de fazer faturamento por cliente, taxas de cobrança, você consegue fazer somente na versão paga. O Toggl, ele também tem a versão paga, ó. Deixa eu colocar aqui Pricing. Então a versão paga dele, ele começa com a versão ali de $9 mês. E como ele começa com $9 mês, você consegue fazer várias outras coisas, inclusive a parte de taxas faturáveis. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Taxas faturáveis. Taxas faturáveis é quando você consegue taxar a sua hora dentro do aplicativo. Tem ele e tem outros vários também, que aí vai mudar o nível de cobrança. Tem outros que vão cobrar um pouco mais, tá? Então, o Toggl, ele é um pouquinho mais caro, mas ele te dá algumas soluções, alguns aplicativos melhores aqui dentro também. Inclusive, ele tem uma versão do Toggl, ele tem uma versão que você consegue também fazer gestão de projetos dentro dele. Você paga um valor maior, seria a mesma coisa que você estivesse pagando, por exemplo, o ClickUp. É como se você estivesse pagando a taxa do ClickUp lá dentro. Então, dá para você ter tudo numa plataforma só. Então, a vantagem do Toggl é que você pode ter o gestor de tarefas junto com o gestor de tempo dentro dele. Você paga mais caro, mas consegue ter. Se você não quer, você quer pagar mais barato possível, então fique com, por exemplo, com um Planner, faz um upgrade da sua assinatura de Office 365, pega o Planner e pega o Tracking Time. Beleza. Ou não, ou se não, você pode pegar o ClickUp e o Tracking Time. Ou o ClickUp e o Toggl. Você pode ficar à vontade de fazer isso aí, tá? A maioria dos aplicativos que eu já pesquisei até hoje, eles têm um valor mensal que você tem que pagar. Então, inevitavelmente, você vai ter que pagar para ter o acesso a fazer faturamento e pegar mais projetos, tá? Então, se você tiver ali um número de projetos pequenos, você pode fazer gestão lá dentro. Você pode fazer o quê? Dentro do ClickUp, terminei esse projeto aqui em março, terminei e acabou, não vou ter mais. Você pode pegar, você pode salvar, fazer o download das tarefas desse projeto aqui, salvar dentro de uma pasta, vir aqui, renomear ele e utilizar ele para outro cliente. E aí você apaga tudo que está aqui e reutiliza o Workspace normalmente, tá? Você pode fazer isso aqui. Eu já fiz isso já, inclusive, no passado, quando eu comecei. Então, eu tive os 5 primeiros, depois aí um saiu, outro entrou. E aí, para não ter que pagar um adicional, eu fiz download, o backup desse Workspace, salvei e depois eu adicionei o outro aqui, como se eu fosse substituindo o que já tinha. Então, você substitui ali, tá tudo certo. Então, não tem problema. Mas, se você quer manter o histórico, e como é o meu caso, que eu tenho clientes que é um contrato mais ou menos 6 meses, 1 ano, e vira 3, ele se estende mais no contrato, então eu não faço isso, eu não posso tirar ele do Workspace. Então, o que eu tive que fazer é um upgrade. E tomara que aconteça com você também, de você ter tanto cliente que vai precisar ter um Workspace maior. Então, esses são os aplicativos, tá? Ó, já tem uns 8 minutos rodando aqui, ó. Então, eu vou parar aqui o meu Tracking Time, vou vir para as horas e ó, tá aqui, ó. As horas montadas bonitinho, já tem 8 minutos aqui gravando, então ele marcou. Então é isso, pessoal. Então, eu espero ter ajudado com esse vídeo. Ficou um vídeo extenso aqui de meia hora, mas não deu para ser mais resumido do que isso. Por quê? Porque tem particularidades aqui e, logicamente, cada um dos aplicativos que temos, ele vai ser subjetivo. Ele vai para atender a sua demanda. Esses aplicativos atendem minha demanda atual, então eu trabalho somente com eles, não trabalho com outros.
Já testei vários, já testei alguns, inclusive o Asana e outros modelos também de gestão de tempo. Que o Asana funcionou para mim por um bom tempo, usei o Asana por um bom tempo e depois eu migrei para o ClickUp. O Planner eu só fui conhecer depois de um certo tempo, que eu não conhecia também, fui conhecer o Planner há 2 anos atrás e também uso com alguns clientes. Então vai muito de cliente para cliente. Então você tem que se adaptar com o que o cliente tenha. Então se o seu cliente tiver, por exemplo, tudo dentro da plataforma Microsoft, o ideal é que você trabalhe dentro da plataforma dele. Agora, se o cliente trabalha na plataforma Google, tenta se adaptar à plataforma Google. Tem aplicativos da plataforma Google que algumas empresas trabalham e está tudo certo. Tem outros que gostam de trabalhar dentro de outras plataformas que ele já tem. Então, eu me adapto conforme o cliente. Mas é sempre bom você ter o cliente dentro do cliente. Ele prefere ter lá o controle dentro do aplicativo dele. Eu tenho uma cópia dentro do meu para a gente poder fazer um bate, um confere depois. Mas é isso aí. Eu acredito que esse aqui seja um vídeo mais longo, mas eu tentei aqui ajudar você o máximo possível. Então, se você gostou, dá um joinha aqui embaixo, tá? Se inscreve aqui também que eu vou trazer mais alguns vídeos também para ajudar você a melhorar um pouquinho mais a sua performance também dentro dessa parte. E deixe no comentário se você usa algum outro aplicativo também para que os outros que vejam esse vídeo possam ir lá no comentário e ver qual outra sugestão que você tenha de aplicativo para usar também. Beleza? Então é isso aí. Obrigado e até a próxima.